É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Vídeo de hoje vou estar falando de uma coisa muito simples de fazer, mas é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, algumas pessoas, né? Me perguntam e acaba que isso acaba gerando um assunto para vídeo. É muito simples, para mim é muito simples. Mas para algumas pessoas talvez não seja tão simples assim, e é por isso que estão sempre perguntando para mim. Eu estou falando da troca de óleo, né? Como eu faço a troca de óleo? Onde está o filtro, né, que a gente tira para fazer uma limpeza, né? Onde está a peneirinha, né? Uma peneirinha, esse filtro nada mais é do que uma peneirinha. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço a troca de óleo. Muito simples, tá? Muito tranquilo. E consiste em que? Pegar uma chave 17, né? Deixar a moto no cavalete, pegar uma chave 17 e abrir o parafuso que costumam chamar de bojão ali, né? Tem gente que chama de bojão do óleo, ali, bojão do kart, né? É soltar aquele parafuso simples demais e deixar escoar o óleo, né? E geralmente é isso que vários mecânicos fazem, né? Tão somente isso, simples de tudo. E aí quando escoa tudo o óleo, coloca o parafuso no lugar de novo, troca essa arruela que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo essa arruela? Essa arruela é uma arruela de alumínio, tá, pessoal? Para que ele serve? Para que ela serve? Ela serve para vedar, né? Para dar vedação, para o óleo não vazar. Então é interessante tá trocando, a cada troca de óleo tá trocando essa arruela. Alguns mecânicos trocam direto, sempre, né? Sim, pode ser trocada sempre, sim, né? Eu sinceramente não troco sempre, né? Mas tem uma importância você tá trocando essa arruela, beleza? Então, como eu falei, é isso que alguns mecânicos fazem: tira o parafuso de lá, deixa escoar e beleza, acabou. Agora eu não faço só isso, eu tiro também, vocês estão vendo aí nas imagens, eu uso uma chave 24 milímetros estrela, né? E tiro essa outra tampa que vocês estão vendo aí do lado. Essa tampa, essa moto, ela tem o mesmo esquema de filtragem de óleo das CGzinhas antigas, tá? As CGzinhas 81, 82, 83, né? Que eu acho que até mais nova, 84, se não me engano, né? Também tinha essa peneirinha, ó, essa peneirinha que vocês estão vendo agora eu tirar, ó. Tá vendo essa peneirinha aí, ó? Aí você vai falar: pô, mas eu já tirei várias vezes quando eu vou trocar o óleo, eu já tirei essa peneirinha daí e ela nunca tá suja. Então o que adianta ficar tirando direto essa peneirinha para limpar? Ora, por que é importante tirar e limpar essa peneirinha? Vou explicar para vocês agora por quê. Sabe o que acontece, pessoal? Acontece que essa peneirinha, ela vai juntando impurezas, tá? Com o tempo, ela vai juntando impurezas. Ó, veja que eu usei um pano, né? E um removedor, tá? Pode ser gasolina, pode ser um removedor querosene, tá? E eu usei um removedor para fazer essa limpeza com o pano, removedor simples assim, tá? Faz essa limpeza na peneirinha. E por que é importante? Vamos lá, vou voltar no assunto. Acontece que essa peneira, tá, pessoal? Ela costuma juntar uma borra, tá? Com o tempo, ela vai juntando uma borra. Essa borra não é visível, né? Você não consegue ver essa borra assim, bem visivelmente, mas acontece, tá? Dela ficar juntando essa borra. Então por isso que é importante você limpar sempre, porque essa borra vai aumentando, e chega uma hora que pode ser que essa borra atrapalhe, né? Na passagem do óleo lá. Sem contar que uma ou outra impureza também pode ficar grudada, tá? Nessa peneirinha. Bom, depois
é só colocar de novo, como eu estou mostrando agora. Tem aquela posição de colocar ela, beleza, tranquilo. É só colocar da mesma maneira que você tirou, né? Só ter o cuidado de não danificar a peneirinha, apertar, beleza? Tranquilo. Legal, Sidney. Então é apertar e já era. Não, veja bem, aperte, coloque a peneirinha com jeito, aperte, mas essa tampa não pode ser muito apertada, tá? Então você encostou bem ela, deu uma pressãozinha, beleza, não aperte mais, tá? O que acontece se espanar a rosca dessa tampa? Bom, essa tampa é baratinha, essa tampa tem para vender, ela é de um material bem levinho, se você apertar demais ela vai quebrar, mas não vai ter o risco de estragar a rosca lá no cárter da moto, tá? Não tem esse perigo de estragar a rosca no cárter. Pode acontecer de quebrar essa tampa, você vai numa loja e compra outra chique, beleza, tá? Tranquilo, você troca essa tampa, beleza. Então nenhuma assim novidade para apertar. Agora daí vamos colocar a do cárter, né? Então vamos colocar lá o parafuso do cárter. Você viu que eu estou com uma arruela de alumínio nova, baratinho também. Não precisa falar nem de que moto é sua, é só você ir lá e falar que você quer a arruelinha do parafuso do cárter lá, né? Do parafuso do óleo. Se você falar do parafuso do óleo, o cara já sabe qual arruela se trata. Custa R$3, R$3,50. A autorizada cobrava R$5 de mim essa arruela. Então é melhor não comprar na autorizada. É melhor comprar nas lojinhas por aí mesmo, uma arruelinha de alumínio, baratinho, R$3, R$3,50. Coloca o parafuso no lugar como eu estou colocando. Tá, beleza, Sidney. Daí a mesma coisa, é pegar a chave e dar um aperto sem muito exagero. Mas aí acontece o seguinte, se você chegar a danificar a rosca desse parafuso, na verdade você não vai danificar a rosca do parafuso, você vai danificar o tamborzinho aonde onde esse parafuso é colocado, tá? Porque esse parafuso é bem duro, é um material bem duro. E o local onde nós vamos colocar é mais mole do que ele, tá? Então, para não estragar o tambor, é legal você colocar ele, encostar com as mãos e não apertar muito. Só que para isso acontece o seguinte, é melhor usar o torquímetro, como eu estou mostrando aí. Eu regulo um torquímetro primeiro com 1 kg de aperto, né? Com 1 kg de aperto, aperto até ouvir o estalo. Depois regulo o torquímetro para mais meio quilo, 1,5 kg. Vou lá, aperto mais um pouquinho até dar o estalo. E depois eu acertei o torquímetro para 2 kg, né? 2 Newton, 2 kg. Cada um fala de um jeito. E novamente vou lá e dou um aperto até ele estalar. No caso do meu parafuso, 2 kg foi o suficiente para ele ficar bem encostado no lugar e o suficiente para não estragar a rosca. Beleza, pessoal? Até fiz um teste aí, ó. 2 kg parece pouco, mas aí, ó, eu tentei soltar o parafuso apertado com 2 kg e para soltar ele eu teria que fazer uma força para soltar. Então vocês veem que com 2 kg ele ficou bem apertadinho e como a arruela é de alumínio, não tem perigo, tá? De vazar óleo, porque a arruela sendo de alumínio, a hora que você dá os 2 kg de aperto, tá? Ela vai ficar bem vedadinha, ela vai assentar ali no parafuso e no bojão do cárter, né? E ela vai ficar bem legalzinha, não vai ter perigo de dar vazamento, tá? Ah, mas eu aperto assim, com uma força normal assim, cara, acaba não dando certo, sabe por quê? Porque cada um tem um peso na mão, né? O meu aperto bem firme pode ser maior do que o seu aperto bem firme, né? E o seu pode ser maior do que o meu, né? Então você nunca tem o controle do peso que você está colocando na hora de apertar o parafuso. Ah, mas os mecânicos que eu levo para trocar óleo, eles não fazem isso, Sidney, eles só encostam lá e boa. Tá,
mas se acontecer de espanar ali o tambor do cárter da sua moto, bom, ele é mecânico, ele vai ter que pagar o teu prejuízo, né? Ele vai ter que fazer o serviço para você de graça. E se você estiver trocando na sua casa e espanar, o azar é seu, meu querido. Você que tentou fazer o negócio e fez errado, né? E espanou o bojão do cárter lá. E agora? Agora, cara, você vai ter que mandar para retificar o motor para encher e fazer uma nova rosca lá, né? Ou então trocar o bojão. Se não me engano, tem como trocar aquele bojãozinho, né? Mas ainda assim, você vai ter que levar no mecânico para ele trocar aquela parte ali. Então vai ficar um negócio meio chato, né? Você vai ficar com a moto sem a moto uns dias, né? Então não é legal. Trocar óleo é coisa que na maioria das oficinas você paga só o valor do óleo e o cara troca para você, né? Sem mais gastos, né? Então aconselho você que não tem muita manha, que não tem um torquímetro, tá? Leva na oficina mesmo, tá? Você não vai pagar muito mais para fazer esse trabalho e você vai ter um trabalho garantido, ainda que o seu mecânico não use o torquímetro, né? Ainda que seu mecânico não troque ali aquela arruela sempre, né? Mas qualquer coisa que der errado, a responsabilidade é dele, não é sua. E se você estiver fazendo na sua casa e fizer errado, a responsabilidade é sua. Valeu? Então qual a importância de limpar essa peneirinha? Já falei, né? Vai juntando uma borra ali e vai entupindo a sua peneirinha. Pode ser que não tenha nem muita sujeira visível, mas essa borra já se forma por causa de alguma sujeirinha que vai grudando lá, beleza? O que diz o manual? Uma troca sim, uma troca não, tá limpando essa peneirinha a cada 6.000 quilômetros. Ah, mas eu quero limpar toda a troca. Fique à vontade, meu querido. O cuidado excessivo é melhor do que cuidado nenhum, né? Então eu limpo, toda troca de óleo eu limpo, tá? E outra coisa que eu quero falar, fiquem de olho no nível do óleo quando vocês tirarem o óleo da sua moto, tá? Se você coloca o óleo certo, o óleo 1040, e você pega bastante estrada, dias quentes, né? Esse óleo evapora mais, tá? Então quanto mais você roda direto com ela, mais acontece do óleo evaporar. Então fique de olho no nível dele, né? Para você saber mais ou menos o quanto você pode estar completando de uma troca para outra, tá? É importante deixar sempre o óleo no nível legal, porque é isso que vai manter o motor da sua moto funcionando bem e por mais tempo, tá? Então preste atenção, quanto saiu de óleo? Pô, Sidney, eu pus 1 litro, saiu 850 ml só. Então que você sabe que nesse meio tempo entre os 3.000 quilômetros ou sei lá quantos 1.000 quilômetros você faz essa troca, você sabe que vai evaporar uma quantia X de óleo, no caso aí 150 ml. Então se você troca a cada 3.000, quando der 1.500, coloca mais 150 ml lá, né? E aí quando você for fazer a troca com 3.000, vai estar o óleo num nível mais satisfatório, né? Isso, mas a minha moto não baixa nada, Sidney, tá? As condições que você usa, ela é mais tranquilo e o óleo não evapora, beleza? Então você não precisa se preocupar. Mas que nem no meu caso, né? Eu sempre tenho que colocar entre uma troca e outra, eu coloco uns 100 ml de óleo assim, né? Sempre o mesmo óleo que você sempre usa nas trocas, você coloca para dar uma equilibradinha lá no nível do óleo da sua moto. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, um vídeo bem simples, bem fácil, mas é uma dúvida que vira e mexe aparece aqui. Então eu gosto muito de ajudar vocês, tá? Sempre que vocês precisarem, por favor, façam um pedido aí que eu estarei atendendo com o maior prazer. Beleza? Então, pessoal, ó, deixa seu joinha ou deixa o dislike também, tanto faz, tá? Deixe seu like ou seu dislike, não tem problema. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal se não é inscrito, tá? Eu sempre falo aqui, quem quiser ver a foto da sua moto
no começo dos meus vídeos aí, é só mandar para mim nesse e-mail que tá aqui em cima, sidney.santos.me@gmail.com. Manda as fotos nesse e-mail que eu vou ter o prazer de colocar as fotos das suas motos no final de cada vídeo. Beleza, pessoal? Vou deixar aí no final o link dos meus amigos aí para vocês se inscreverem no canal deles, e também Bassett Camisetas, tá? Entra lá no site bassettecamisetas.com.br, faça sua compra lá, cupom Intrudeiro, você tem 5% de desconto. E também dá uma moral pro Zé Carlos, que faz uns artigos de couro para equipar sua moto. Vou deixar o WhatsApp dele na descrição do vídeo também. Fiquem com Deus então, tá? Deus abençoe a todos, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí!